Olá! Falar abertamente sobre a própria vida na internet não é fácil, mas pode ajudar outras pessoas que precisam lidar com as questões de aceitação ou de autoestima, por exemplo. Só que muitas vezes é preciso aprender a combater discursos de ódio e preconceitos. Nossa convidada fala sobre diversas questões envolvendo as pessoas com deficiência de forma leve e descontraída. Participa remotamente da entrevista de hoje a blogueira Ivone de Oliveira, do blog Gata de Rodas. Tudo bem com você, Ivone? Tudo bem. Dá a impressão de que eu tenho que falar mais alto, porque você está longe. Ah, é? Vamos falar alto para que todos nos ouçam? Qual foi a ideia? Como é que surgiu essa ideia de você construir um blog para contar a sua rotina, a sua vida? Certo. A princípio, foi assim um diário digital, onde eu passei a falar sobre quem é a Ivone, cadeirante, mulher, bissexual, e falar mesmo no meu dia a dia, minha rotina, o que eu faço dentro de casa, o que eu faço na rua, sentido profissional, né. E acabou que nesse blog, eu até então, nesse período que eu criei o blog, eu não tinha acesso à pessoa com deficiência, né. A minha vida toda foi criada dentro do meio de pessoas sem deficiência. A partir do momento que eu comecei a me identificar que eu não era, vista como uma pessoa dita normal por ser deficiente, eu falei assim: "Alguma coisa está errada", aí eu criei o blog. Aí eu passei a colocar meu dia a dia, e ali pessoas começaram a me procurar e se identificar comigo. Foi aonde eu comecei a ter acesso às pessoas com deficiência, né. Tá, você Então criou ali então um foi diário antes. um Aí diário, era um esse diário diário você digital. colocou no blog. Isso, eu tipo, sabe uma pessoa quando cria aquele diário do papel, da Uhum. escrita, e você põe numa rede social e você cria aquele impacto assim: "Nossa, o que que eu estou fazendo? Eu estou expondo a minha vida numa rede". Só que eu não esperava o feedback de pessoas, me procurando e falando que se identificava com a minha história. E aí eu fui busca da minha identidade como pessoa com deficiência. Aí o blog de digital, diário digital, passou a virar minha identidade. Aí eu comecei a falar com pessoas com deficiência dentro do blog. Aí eu encontrei a minha identidade, pessoas falando assim: "Olha, nós somos iguais, nós estamos passando pelas mesmas situações, é muito semelhante a sua história com a minha". E a partir daí eu comecei a filtrar melhor o blog, ele começou a ficar mais segmento da pessoa com deficiência. E ali nesse feedback dentro do blog, eu comecei a ver, né, que nós pessoas com deficiência, nos deparamos sempre no mesmo denominador comum. Qual era ele? A infantilização, né. Então a partir daí, eu comecei a desenvolver mais, falar sobre a mulher com deficiência, né, em vez de falar o conjunto, né, tipo segmento pessoa com deficiência, eu enfatizei mais na mulher, E você começou a né. aprofundar mais os assuntos. Exato, porque eu acho interessante e importante a gente esquecer um pouco esse segmento pessoas com deficiência e colocar a criança com deficiência, o adolescente com deficiência, homens e mulheres adultos deficientes, idosos e idosas com deficiência. Então, a partir daí você começa a ver a necessidade de cada pessoa, porque cada um de nós Sim, temos uma necessidade diferente. cada Então se fase da você nossa vida tem uma necessidade, exato, né? Uhum. exato. E a pessoa com deficiência, no meu caso que eu tive poliomielite, com 6 meses de nascida, nunca andei, então eu saí do carrinho de bebê para a cadeira de rodas. Aí, a partir daí, eu comecei a me identificar que eu era infantilizada, eu não crescia. Eu não co Dentro do leito familiar, eu não conseguia entrar pra adolescência, a fase adulta, e agora já estou quase indo pra terceira idade, né. Então, assim, tipo, se a gente permitir, se eu permitisse isso, até hoje eu era infantilizada. Então Uhum. eu comecei a entender que a minha família não estava entendendo que eu estava crescendo, que meus irmãos mais novos estavam passando de mim e eu estava ficando. Aí eu falei: "A minha família não está sabendo lidar com a minha". Tratando você como bebê. Exato. Aí eu passei a lidar, a entender e falar assim: "Não, eles não estão sabendo lidar comigo", né, porque eu sou a única deficiente. Na família não tem deficiente, eu não convivia com deficiência, né, com pessoas com deficiência até os 36 anos de Então, idade, eu não tive na acesso. verdade mesmo, você nem conseguia É, se identificar, exato. Você vê que eu me identifiquei muito tá? tardiamente, entendeu? Você falou do diário, eu me lembrei Sim, assim daquelas cenas de filmes, e isso era muito comum, principalmente nas moças. Os rapazes não tinham muito esse costume, mas as moças tinham esse costume de ter aquele diarinho no caderno antes do computador, isso.
mas aquilo era um segredo absoluto, elas trancavam, Uhum. não deixavam ninguém ler. Até a Uhum. melhor amiga tinha pouco acesso ao diário uma da outra, porque elas escreviam as coisas mais íntimas, os sentimentos, os pensamentos. Ah, eu Uhum. gosto do Sim, sim. fulano da sala e tudo mais. Então, levando para a internet, que é o seu caso, aí você já fez um Uhum. blog digital, enquanto era você com você mesma, estava tudo Uhum. tranquilo, você estava dizendo à vontade, falando aquilo que você pensava, abrindo seu coração para Uhum. você mesma, né? Que era o seu diário Isso, íntimo. isso. Quando você abriu isso para a internet, foi natural ou você sentiu um medo, omitiu coisas, né? Editou o seu editar, o seu dicionário lá, o seu diário, você editou ele, você tirou coisas, como é que foi? Você soltou naturalmente ou encontrou dificuldade para colocar isso? Não, eu soltei naturalmente, porque eu sou uma pessoa, aparentemente, eu sou uma pessoa desinibiida. Eu não tenho vergonha. Eu não sou uma sem vergonha, mas eu sou uma pessoa assim que é extrovertida, eu não sou tímida. E O que não tem vergonha eu que você quer dizer é que não é tímida, certo? é, Nesse não é sem sentido. vergonha, não duplo sentido. E eu coloquei aquilo normal, porque eu me vejo como normal, apesar de mostrar à sociedade, todo mundo mostrando que a gente é diferente, eu sempre me vi como uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa muito vaidosa, desde sempre, isso é coisa minha. Sempre fui muito vaidosa, nunca tive problema de expor meu corpo com roupas mais sensuais, com roupas mais leves, e eu coloquei isso como natural. Só que isso causou um choque, um impacto social dentro de uma rede. Porque o que está acontecendo com essa pessoa diferenciada? Porque a maioria, a visão da pessoa com deficiência é aquela recatadinha, quietinha, omissa, aquela que é obediente, aquela que diz amém para todo mundo. E eu fui na contramão do que a sociedade, a família esperava de mim. Então, quando eu coloquei aqui, para mim não foi um segredo. Eu não esperava que o impacto ia ser grande, mas eu esperava que ia ter impacto, ia ter pessoas contra e pessoas que não estavam gostando muito do que estava vendo. Mas também teve muitas pessoas que se aplaudiram e se identificaram como igual, entendeu? Então, muitas mulheres com deficiência começaram a se colocar mais como mulheres, colocar mais a sua sensualidade, começou a melhorar mais a sua autoestima, que eu acho que isso é importante. Então, ele deu teve impacto negativo, porque alguns acharam isso muito exagerado, mas por outro lado eu levantei outras mulheres. Eu acho que esse é o meu papel como uma mulher com deficiência. Eu vivi muitos anos na invisibilidade e agora, se eu estou conseguindo um pouquinho, eu quero levar as outras Não, mas comigo, eu né? vou fazer a provocação. Não tem nenhuma Ah, claro. partezinha do seu diário que você omitiu, fala, Hum. não, esse aqui eu não vou contar. Gente, a minha vida é tão aberta, eu acho que eu até exagero um pouco, porque assim, eu coloquei muita coisa, postei muita foto, Que bom. fui de anjo para demônio, vamos Isso, dizer assim. isso é o ideal, na minha opinião. Se você quer se mostrar, se Aham. você quer discutir um assunto com a sociedade, se mostre com autenticidade, não com máscara. Sim, Agora, sim, quais os com assuntos que certeza. você aborda no seu blog? Bom, a princípio foi mesmo a identificação de pessoas com deficiências, né, com mesmos obstáculos que eu. E ali, a partir do momento que eu já tinha aquela minha rede de pessoas com deficiência, eu falei assim, agora nós vamos estourar a bolha, porque inclusão, que é uma palavra que eu nem gosto muito de usar essa palavra, inclusão, porque nós já somos pertencentes a uma sociedade, só que nós somos invisibilizados. Queiram ou não, Então, né? queira ou não, aceite ou não, é o incômodo social, somos incômodo, e você é o incômodo social. É isso que eu me vejo hoje, um incômodo, mas para E mim vou é um ser positivo, né? provocativo. Exato. Aí o que aconteceu? Eu peguei e estourei a bolha. Eu disse, vamos falar de algo mais adulto? Vamos sair da infantilização? Então vamos, agora vamos falar sobre sexualidade. Vamos estourar a bolha. Aí, a partir daí, foi onde eu tive que assumir publicamente a minha bissexualidade. É isso que eu ia perguntar. Por que que você decidiu falar sobre o LGBT no seu blog? Você já Sim, se conhecia como bissexual ou você assumiu depois? não, eu já me via como, porque assim, a pessoa LGBT, ela já nasce, né? Uhum. Ela não. Aos poucos ela vai se vendo socialmente, a, as pessoas nos aproximando, né? Então, enquanto mulher, eu primeiro tive. Meus relacionamentos foram com homens cis, né? Heterocis,
Depois, sim, veio lésbicas e depois no final veio travesti. Então, é assim, bem aprofundado o negócio. Então, eu fui me descobrindo sexualmente ao decorrer do tempo, né? Porque eu falo assim, eu sou bissexual, mas eu sou aberta a relacionamentos. Eu não sou uma pessoa limitada a um tipo de pessoa. Eu sou limitada ao amor, à pessoa, né? Então, eu não fico rotulando, eu fico com lésbica, eu fico com homens cis, homens trans, travestis, mulheres trans. Então, eu sou uma pessoa do amor, eu sou uma pessoa que vim aqui para amar, e não para ficar rotulando cada pessoa. Então, é muito aberto o meu blog, eu acho assim que eu me mostro até demais, eu me exponho até demais, mas isso não é para me aparecer ou para me autoafirmar ou qualquer coisa, é para dizer que nós, pessoas com deficiência, também temos uma vida, uma rotina, uma sexualidade ativa igual a qualquer uma outra pessoa que não tenha deficiência. O Então, isso importante, o causou... importante que você falou da palavra, o importante é o É, amor. é o amor, é Você só ama isso. o outro independente do que ele seja, Do que ele né? seja. E amar Sim, o outro é muito bom, nos dois sentidos. Amar indo para o lado da sim, sexualidade e amar no sim. sentido de amar o ser humano na O sua ser humano. potencialidade total, Ex- né? Exato. Por que o É, nome por aí. Gata de Rodas? Pois é, né? As pessoas deprimem tanto a mulher com deficiência, se coloca ela tão para baixo, aquela mulher que não é desejada, aquela mulher que ninguém olha, ninguém ama, ninguém me quer, aquela famosa, o famoso mimimi, né? E eu vi vários nomes, né? Eu busquei muitos nomes e falei assim, não, gente, mulher cadeirante, mulher deficiente, não, parou, vamos tirar esse rótulo de cadeirante, vamos colocar só a mulher, a primeira pessoa, a pessoa, né? E eu falei assim, o que que uma mulher gosta? Ela gosta de ser elogiada, ela gosta de ser falada, ser chamada de gata, ela Uhum. gosta de ser chamada de bonita, maravilhosa. A De mulher quer amor. pra cima, É. de amor. Então, o que que eu vou ser? Estou começando agora, vamos ser uma gata. A gata é de rosa, mas essa gata de rosa não é a Ivone. É a gata de rosa. Todas as mulheres cadeirantes gatas de rodas. Representando as mulheres de uma maneira geral. De geral, exatamente. Porque as pessoas pensam que é para mim. Não, não, gente. Acabei criando várias gatas de rodas. É Ok, isso que, né? beleza. Estamos conversando com a blogueira Ivone de Oliveira, a Gata de Rodas. Voltamos já já.